Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à lição número 96 do livro Um Curso em Milagres. Espero que todos vocês estejam bem. Bom, a nossa lição hoje diz que a salvação vem do meu único ser. Ontem nós aprendemos, nós praticamos a ideia de que nós somos um único ser com o nosso Criador. E hoje a lição vem falar dessa salvação. Essa salvação, ela é o entendimento. Então, por isso que diz, a salvação vem do meu único ser. Porque é somente o entendimento de que eu sou esse único ser é que vai me trazer a liberação, a libertação de todos os conflitos que eu vivo nessa realidade. Os conflitos existem porque nós estamos na ilusão, vivendo a partir da ilusão de que nós somos aquele ser separado, limitado, fraco, pecador. Então, a lição, quem tem o livro já viu que a lição, ela tem bastante informação. Então, por favor, leia a lição toda, porque eu não vou ler a lição toda aqui, eu vou trazer apenas os principais pontos para uma reflexão mais aprofundada com relação à lição. E um dos trechinhos aqui da lição diz que se queres ser salvo, tens que aceitar o fato de que a verdade e a ilusão não podem ser reconciliadas. Ou seja, você não consegue viver com a verdade e com a ilusão juntos. Existe uma escolha aí. Ou você escolhe viver na ilusão, e aí você continua acreditando que é um ser limitado, fraco, pecador, que o conflito é normal, que o sofrimento é normal, que a doença é normal, que a falta de prosperidade é normal, que tudo é normal dentro dessa existência, ou você acredita na verdade e passa a viver a partir da verdade. Ou seja, aquele ser que é um com Deus, um com todo, criado de forma perfeita. E aí você passa a viver a sua vida a partir dessa verdade. Então ou eu vivo na ilusão e trago a ilusão para o meu dia a dia e crio a minha realidade a partir dessa ilusão, ou eu passo a criar a minha vida a partir dessa verdade da nossa existência. Então aqui ele já chama a atenção para a gente e coloca, olha, você tem uma escolha. O tempo todo nós temos uma escolha, né? A gente precisa falar de escolha o tempo todo. E um outro trechinho aqui da lição diz: problemas que não têm significado não podem ser resolvidos dentro da estrutura em que estão situados. Dois seres em conflito não têm resolução, e o bem e o mal não têm ponto de encontro. O ser que fizeste nunca pode ser o teu ser. E o teu ser não pode ser dividido em dois e ainda ser o que ele é e o que tem que ser para sempre. Uma mente e um corpo não podem ambos existir. Não faças nenhuma tentativa para reconciliar os dois, pois um nega que o outro possa ser real. Se és físico, a tua mente desapareceu do teu conceito de ti mesmo, pois não há nenhum outro lugar no qual ela possa realmente ser para ti. Se és o espírito, então o corpo tem que ser sem significado para a tua realidade. Esse trechinho da lição, ele parece ser bem profundo quando a gente lê ele a primeira vez, e ele é de fato profundo porque ele está dizendo assim, olha, você ainda se identifica com a matéria, com o físico. Só que quando você faz isso, você está fazendo com que a sua natureza de quem você é desapareça. Então, ou eu sou o espírito, ou eu sou o físico. Eu não posso ser os dois. E aí pode gerar um pouquinho de confusão, né? Mas espera aí, ou eu sou o espírito, ou eu sou o físico, eu não posso ser os dois, como assim?
Porque a única verdade é o Espírito. Então, o Espírito, ele é a eternidade, ele é o ser, esse ser com S maiúsculo, que é o único ser que existe dentro do universo. Tudo é esse ser, tudo é essa consciência que nós já falamos na lição passada. Essa é a verdade, essa é a realidade. O físico é a ilusão que foi criada para que esse espírito, essa verdade, pudesse se manifestar nessa existência. Então, quando ele diz aqui não é real porque o físico, ele não existe dentro da eternidade. Então, tudo que não existe dentro da eternidade não pode ser real. É temporal. O nosso corpo físico, ele é temporal. Lembra que ele vai deixar de existir? Lembra que ele só existe nessa realidade de terceira dimensão? Então, neste universo eterno, onde o ser, esse único ser, essa única consciência existe, tudo que não for este ser, essa consciência, é apenas uma ilusão criada para uma experiência. Então imagina que nós estamos num jogo, a realidade, essa realidade que muitas pessoas chamam de Matrix, é uma realidade virtual, ela não existe de fato. Então o nosso físico, de fato, ele não existe, porque ele vai acabar por um tempo, né? Dependendo aí da existência do espírito dentro dessa experiência, ele vai durar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Então, ele não é real. Ele apenas foi criado para atender uma necessidade do espírito, do ser se manifestar. Então, imagina que essa consciência, e aí eu vou falar de mim, a consciência primordial, o ser único que existe, né? Criou lá uma ideia, Neuza. Ela precisa nascer, existir na realidade planeta Terra, no ano XYZ. Com corpo XYZ, altura XYZ, família XYZ. Pronto, criou a realidade. A Neuza nasceu. A experiência Neuza nasceu nesse corpo, numa cidade, num país, num determinado ano, numa determinada época, num signo, dentro de uma constelação, né? Da constelação do signo. Enfim, com uma personalidade. Ela é apenas uma existência de uma experiência que não é eterna. Percebe a grandiosidade dessa consciência, desse único ser representado pelo espírito? Então, essa existência Neuza, que está dentro de uma matéria física agora, ela não é a verdade. Ela é apenas uma experiência dentro da verdade, mas ela não é real. Por quê? Porque dentro do círculo da eternidade, uma hora ela vai deixar de existir. E aí, de repente, vem a Maria, vem o José, vem uma árvore, vem, sei lá, um extraterrestre de uma outra estrela. Entende? Então, o espírito, ele está se experienciando, criando existências, criando experiências de diversas formas, infinitas possibilidades dentro deste campo de ideias da experiência do espírito, mas a única verdade que existe é apenas ele. Então, o primordial, a energia primordial do universo, que é o criador de tudo, ele está criando ilusões para se experimentar, para ver e expandir o seu potencial. Então, eu criei uma existência, criei um planeta, esse ser criou um planeta, se expandiu em sua experiência, em seu poder de criação, e aí ele criou vidas, experiências dentro deste planeta, se expandiu, e continua criando e continua se experienciando. Então, nós somos parte dessa experiência desse Criador. Por isso que nós somos um com Ele. Então, por isso que aqui ele diz, olha, ou o Espírito é a verdade,
ou o corpo é a verdade. E aí você faz essa escolha, porque se você for um corpo, e aqui ele diz também, com relação ao espírito, ele diz: o espírito faz uso da mente como meio de achar a expressão do próprio ser. Ou seja, o espírito, ele usa essa ideia de criação. Então eu crio um corpo físico porque eu preciso me expressar, eu crio uma árvore porque eu preciso me expressar, eu crio um planeta porque eu preciso me expressar. Então, toda a criação do espírito que ele faz através da consciência é no sentido de se expressar. E aí ele diz mais: e a mente que serve ao espírito está em paz e cheia de alegria. O seu poder vem do espírito e ela está cumprindo com a felicidade e a sua função aqui. Entretanto, a mente também pode se ver divorciada do espírito e se perceber no interior de um corpo, que ela confunde consigo mesma. Então, sem a sua função, ela não tem paz e a felicidade é alheia aos seus pensamentos. A mente, a parte do espírito, não pode pensar. Vê a si mesma como impotente, limitada e fraca. Então, cada experiência que o espírito ele cria através do seu desejo de expressar, ele também divide uma porção da sua mente. Porque eu, Neuza, aqui nessa existência terra, eu tenho a minha consciência, a minha parte da minha consciência, que é a minha mente ligada à minha personalidade humana. Então, se essa parte da minha mente se desconecta totalmente do espírito, do criador, do ser com S maiúsculo, eu passo a me expressar de forma limitada, impotente e fraca. Entende? A nossa existência, ela é complexa e ela é maravilhosamente incrível. Só que a falta de entendimento de todo esse poder de um único ser se dividindo em bilhões, trilhões, é um número inimaginável de experiências que esse único espírito está se experienciando, está usando para se experienciar, como um grande jogo universal. Então, tudo no universo é uma expressão desse único ser. Por isso que eu não posso me identificar apenas com o físico. Quando eu me identifico apenas com o físico ou com essa mente limitada, desconectada desse espírito, eu transformo a minha experiência, a minha existência, em uma existência limitada, impotente e fraca, como ele diz aqui na lição. E aí ele diz mais: o teu ser retém os seus pensamentos e estes permanecem dentro da tua mente e na mente de Deus. O Espírito Santo mantém a salvação na tua mente e oferece a ela o caminho para a paz. A salvação é um pensamento que compartilhas com Deus, porque a sua voz a aceitou para ti e respondeu em teu nome que estava realizada. Assim, a salvação está guardada entre os pensamentos que o teu ser valoriza e nutre por ti. Então, o Criador, que é a mente primordial do universo, como diz a lei do mentalismo, o todo é mental, então essa grande consciência criou o seu filho, né? E aí vamos falar mais no sentido que a gente conhece, né? Criou o seu único filho, que é a representação dentro do cristianismo, o Cristo. Este Cristo é a parte mental desse grande criador, desse grande mestre que nos representa. Então, nós
a nossa verdade da existência como o único ser é representado através da consciência crística. E aí, quando eu, esse meu serzinho, com essa mente humana limitada, que é a minha personalidade humana, começa a acreditar que esse Cristo é um ser diferente de mim, porque ele é melhor do que eu, porque ele é o Filho de Deus e eu sei lá quem eu sou, quando eu passo a pensar dessa forma limitada, eu me torno fraca. Porque aí, energeticamente, eu me desconecto dessa realidade de que eu sou o Filho de Deus, o único ser, a única consciência que pertence à consciência primordial. Então, a lição, ela nos traz hoje a reflexão de que nós devemos olhar para a nossa existência como nós somos essa pecinha de todo esse quebra-cabeça universal. Eu não posso estar separada, eu preciso estar unida a esse grande jogo, a esse grande quebra-cabeça. Se eu sou uma pecinha separada, porque eu acredito que eu sou separada, eu estou vivendo toda a fraqueza e a limitação dessa existência. Porque a existência por si só, separado da mente primordial, ela é fraca, ela é limitada. Não existe a expressão de todo o potencial. Agora, quando eu me uno, quando eu passo a acreditar, eu, Neuza, passo a acreditar que a consciência crística sou eu também, assim como Cristo é um com Deus, eu também sou um ainda ligado a Ele. Quando eu passo a olhar a minha vida a partir desses olhos dessa existência, eu também começo a encontrar a salvação. Por quê? É essa reconexão que faz com que eu possa experimentar, como ele diz aqui, a paz e a alegria. E aí o que a lição traz para a gente fazer essa prática de experimentar essa verdade de ser apenas um único ser? Ele diz aqui para a gente usar a afirmação no dia de hoje: a salvação vem do meu único ser. Os seus pensamentos são meus para que eu possa usar. Então, dentro dessa consciência primordial, existe os seus pensamentos, que são parte do seu projeto de expressão. Então, por que o Espírito veio aqui na Terra? Por que o Espírito decidiu viver essa Neuza? Vim nessa experiência aqui no planeta Terra, viver a Neuza. A troco de nada? Não, existe um porquê. Então, quando eu me conecto ao Espírito, através dos pensamentos desse Espírito, que a gente chama de nossa sabedoria interna, através desse momento de conexão com essa sabedoria interna, eu consigo compreender a minha existência. Eu consigo compreender quem sou eu. Por que eu estou aqui neste planeta? O que eu devo desenvolver aqui neste planeta? Se eu sou perfeita, se eu sou paz e amor incondicional, o que eu preciso desenvolver neste planeta para viver essa paz e amor incondicional? Entende? Então, os pensamentos do Espírito que nós acessamos através da conexão com a nossa divindade, e aí, voltando, a gente sempre fala aqui, né? Eu superior, centelha divina, Espírito Santo, são formas da gente chamar essa sabedoria interna, esse espírito único ser que nós somos. Então, existem várias formas de dizer, dependendo da religião, é um nome que a gente chama este ser único, aonde está a nossa salvação. E a salvação aqui é a compreensão, ok? É a compreensão. Não seremos salvos depois da morte. Não, não, não. A salvação é a compreensão aqui e agora
para que a gente possa criar uma realidade aqui e agora, onde a gente possa experimentar essa paz absoluta, que é uma característica do espírito, e este amor incondicional, que é a característica da energia primordial que a gente chama de Deus. Então você não vai ser salvo quando você morrer. Não, você é salvo no aqui e no agora, no dia a dia, aonde você começa a experimentar a sua vida a partir dos pensamentos do espírito. Sair do pensamento do ego, da matéria, do físico e passar a criar a sua existência a partir dos pensamentos do espírito. É totalmente possível isso acontecer. Nós temos o poder de experimentar esse lugar de paz, profunda paz. Profunda paz. E é isso que a lição de hoje nos convida a experimentar, permitir sentir os pensamentos do espírito. E os pensamentos do espírito, do nosso espírito, da nossa verdade, são completamente diferentes dos pensamentos do ego, da mente limitada e fraca, controlada pelo ego. Então, o convite da lição de hoje é: experimente este lugar onde está a sua salvação. E lembre-se novamente, a salvação não é algo que alguém vai te dar através de uma sentença quando você passar, morrer, né? A gente fala morrer, a morte não existe, mas estamos acostumados a dizer morrer. A salvação não é algo que alguém vai te dar depois do julgamento. A salvação é você assumir a realidade de quem você é no aqui e no agora e viver a partir desse lugar. A salvação do mundo, a cura do mundo está dentro de você aqui e agora. Ok? Então, meus queridos, boas práticas para vocês. Por favor, leiam toda a lição, porque essa lição aqui daria umas 3 horas de vídeo e não é essa a ideia. A ideia aqui é apenas chamar você para uma reflexão mais profunda, para que desperte em você o desejo de ir além. Eu quero ir além, eu quero experimentar se isso é possível. E eu digo para você que isso é possível. Então, boas práticas para você. A lição pede que você pratique também 5 minutos por hora, igual às outras. Pratique de hora em hora a frase e essa reflexão. Eu sou o Espírito. A verdade está nos pensamentos do Espírito. E eu acesso esse Espírito através da minha sabedoria interna, que está além do meu físico, que está além da mente limitada, das minhas crenças limitantes. Um grande beijo para você e ótimas práticas!